E outra ideia na questão de resgate é semelhante quando alguém coloca algo penhorado e existe um valor para resgatar aquele objeto penhorado. E assim também, nós estávamos, entre aspas, penhorados e havia um preço a ser pago para nos resgatar do penhor da morte, do penhor da justiça, porque a justiça exigia isso. Então ele veio. Ele é o nosso resgatador. Ele pagou o preço da nossa libertação, do nosso resgate. E qual era o preço? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. O preço era o sangue que representa a vida. O pecador, a alma que pecar, essa morrerá. Eu deveria morrer, ter morte eterna, mas ele veio e pagou o preço, um alto preço, pelo nosso resgate, o seu sangue. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre isso, é uma passagem muito linda, muito maravilhosa. Ele diz o seguinte, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, ele diz, sabendo que vocês que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, junte toda a prata do mundo, junte todo o ouro do mundo que há nesse planeta, todas as riquezas, todas as pérolas preciosas. Não foi com essas coisas corruptíveis que se corrompem. Essa é a verdade. Tudo isso se perde. Vai chegar o tempo que esse planeta será consumido pelo fogo da ira de Deus. Tudo será consumido. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Olha a palavra aí, redimidos, resgatados da vossa vã maneira de viver. A maneira vazia, fútil, inútil que vocês viviam antes. Irmãos, lembra como é que nós vivíamos? Olha o mundo como vive. Que loucura, que vida fútil, inútil, materialismo, vaidade, tudo é vaidade. E o que é principal na vida desperdiçam, não dão atenção a Deus, não dão atenção ao Senhor Jesus Cristo, não dão atenção à palavra de Deus, aquilo que é eterno, as coisas espirituais. Bendito seja o Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Sim, uma geração vai passando para outra. Desde Adão e Eva, a queda do homem, o homem vem passando de uma geração para outra, uma maneira vã, inútil de viver. Que sentido há na vida sem o Senhor Jesus Cristo? Já imaginou você? Você sem o Senhor Jesus? Irmãos, temos passado dias difíceis. Graças a Deus nós oramos, podemos orar nessa casa, podemos ler a palavra, né? Termos comunhão com os nossos familiares, mas como faz falta estar a igreja reunida ali juntos, reunidos? Já pensou? Já imaginou você sem Cristo? Já imaginou você nesse olho do furacão que estamos? Crise de um lado da saúde, crise política de outro. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo, se você não tem a palavra de Deus, se você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você, lembra, meu irmão, lembra que o Espírito Santo habita dentro de você, Deus, o Espírito de Deus habita dentro de você e de mim. O que seria de nós em meio a toda essa confusão? Que esperança haveria? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Uma geração passa para outra maneira de viver. Temos visto, século após século, geração após geração, a maneira inútil, uma vida sem sentido, até que nós nos encontremos com o Senhor Jesus Cristo. Sim, vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não fomos resgatados da vossa maneira de viver inútil e vã, com ouro ou prata, mas com o quê? Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, sangue do amado. Meu irmão, era o sangue do amado. Lembra que nós lemos aí em Efésios? Nos fez agradáveis a si no amado, o precioso sangue de Cristo.
Nada se compara. Junte-se todas as estrelas, bilhões, trilhões de estrelas, de planetas, de riquezas de todo o universo. Não chega nem a 0,000000000000001 do sangue, do valor de quem morreu na cruz por você, de quem morreu na cruz por mim. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Sim, ele era o Filho de Deus, o Eterno, conhecido do Pai. Ele conhece o Pai conhece o Filho, conhecido pelos anjos. Os seres celestiais o adoravam na eternidade, conhecido lá em outro tempo, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Sim. Voltemos para Efésios capítulo 1. A bênção da redenção, do resgate no sangue. Era o preço exigido, a morte, e ele morreu por nós. Ele derramou seu sangue por nós. A bênção da redenção. E continua o texto. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Remissão quer dizer perdão. O perdão dos pecados. A remissão é apagar. Remissão é apagar. Mais uma bênção aqui para nós. Irmãos, que bênção. Bênçãos e bênçãos espirituais. O que nós mais precisávamos, irmãos, não era de dinheiro. O que mais precisávamos e precisamos, né? Não é fama, riqueza. Não é viver 1000 anos aqui. Não, não. O que nós precisávamos e precisamos é perdão de pecados. Poderíamos viver aqui, irmãos, 200.000 anos. Mas no último dia da nossa vida, quando deixássemos esse planeta, nós iríamos para uma eternidade de sofrimento. Perdão das ofensas, perdão dos pecados. O salário do pecado é a morte. É a morte. Precisávamos ter nossos pecados apagados, a nossa dívida paga. E assim foi. A remissão das ofensas no seu sangue, a remissão, o perdão. Diz a Escritura que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E deixa bem clara a Escritura que o sangue de bode, de touros, não poderia de alguma forma realmente apagar pecados. Foi uma provisão de Deus temporária. Temporária, aguardando o tempo do sangue perfeito. Porque foram os homens que pecaram. Então, o homem é que tem que morrer. O sangue do homem ser derramado. E Deus, na sua misericórdia e graça, deixou aqueles pecados cobertos temporariamente pelo sangue de animais, touros, bodes, de forma temporária, porque todos os pecados realmente só foram perdoados e apagados quando Cristo derramou o sangue dele, o sangue do Cordeiro perfeito. Aqueles sangues que eram derramados daqueles animais era apenas um tipo, um símbolo que apontava para o perfeito. Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ou seja, nós teríamos que morrer mesmo. Mas ele morreu em nosso lugar, derramou o sangue e nossos pecados foram perdoados. Completamente perdoados foram os nossos pecados. A remissão das ofensas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, Colossenses 2:13, e quando vocês estavam mortos nos pecados, nas ofensas e na incircuncisão da vossa carne, eram gentios, perdidos, ele vos vivificou juntamente com Cristo, com ele, vos deu vida em Cristo, perdoando todas as ofensas, todos os pecados. Irmãos, todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, tudo que já fizemos
Versículo 14. Havendo Jesus riscado a cédula, a conta, a nota promissória que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Os mandamentos de Deus eram contrários a nós porque nós não obedecíamos. E tirou essa cédula de condenação do meio de nós, cravando na cruz. Cravando na cruz. Nenhum pecado mais. Todos foram perdoados, irmãos. É por isso que podemos ir ao Senhor Jesus Cristo quando pecamos também. Quando pecamos, devemos arrepender dos pecados e ir a Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Devemos confessar os nossos pecados, sabendo que eles serão purificados pelo sangue do Cordeiro. A remissão das ofensas em Efésios 1:7, voltando, a remissão das ofensas, o apagar dos pecados, o perdão dos pecados. Mais uma bênção, perdão, redenção, resgate, perdão dos nossos pecados. Que maravilhoso, irmãos. Que Deus misericordioso e compassivo. Ele diz que pega todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas. É como se ele pegasse tudo, amarrasse numa pedra e jogasse tudo do fundo do mar. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. É por isso que temos plena certeza, irmãos, de salvação. Nós somos salvos por Ele, não por nós mesmos, por nossas obras. Não, por Ele. O seu sangue nos dá plena certeza de salvação. O crente tem plena certeza de salvação. Não porque é melhor que os outros, porque não somos, mas porque confiamos naquele que é o melhor, o santo, o justo, o sangue dele. É por isso que temos certeza que vamos para o céu. Podemos deixar esse mundo, como eu disse, a pessoa que possa viver 200 mil anos, mas sem ter o pecado perdoado, quando morrer. Que tristeza, que ranger de dentes, choro e ranger de dentes, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus, nós podemos partir desse mundo e ir para a glória eterna, onde não haverá choro nem ranger de dentes, mas glória, alegria abundante, porque Ele já perdoou todos os nossos pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Amados, e tudo isso, diz ali o texto, continuando em Efésios, né? A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Riquezas da sua graça. E o versículo 8, o início, que Ele fez abundar para conosco. Riquezas. Quando Deus fala de abençoar a nós, de abençoar o homem, irmãos, por que as pessoas não creem em Cristo? Por que não se arrependem dos pecados? Por que não se voltam para Ele? Ele é riqueza da sua graça. O perdão de Deus é pleno, perfeito, abundante. Quando se fala das bênçãos de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, só fala em abundância, riqueza. Temos a redenção, a remissão das ofensas, de acordo com as riquezas da sua graça. A abundância de perdão ilimitado. Os meus pecados passados, meus pecados presentes e pecados futuros, todos perdoados em Cristo Jesus, é abundância. Assim como o pecado abundou, atingiu toda a humanidade, e graça nessa humanidade nossa aumenta cada dia, avassaladoramente aumenta o pecado, assim também superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou, hiper, ultra, mega, abundou o pecado, abundou a graça de Deus.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça, a misericórdia, riquezas é o que Deus tem para mim, para você, e já nos deu isso. Porque aqui diz o texto, segundo as riquezas da sua graça, versículo 8, que ele fez, já é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse, né? Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Que Ele fez abundar para conosco. Em abundância, irmãos. Abundância. Vendo todas essas bênçãos que temos visto desde semana passada, todas elas, a eleição, a predestinação, a adoção como filhos de Deus. Hoje vimos a propiciação, Ele se fez favorável a nós, a reconciliação, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, no amado. É muita abundância. Em Cristo Jesus, Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, acima de todas as bênçãos que conseguimos através de Cristo. O maior de tudo, Ele nos deu Cristo. Ele nos deu o Filho dele. Ele é o centro, a origem de todas as bênçãos. Nos deu o Filho, o amado de Deus. Deu para mim, deu para você, Ele é nosso e nós somos dele. Propiciação, reconciliação, redenção, remissão das ofensas. Ah, amado, no dia do juízo final, nós estaremos todos os seres humanos diante dele. E nenhum pecado será cobrado de nós, nenhum. Dos milhares que já tivemos durante a vida até hoje, dos milhares que ainda teremos, nenhum deles será cobrado. Lembra que um deles, um só mau pensamento nos leva à condenação eterna de choro e ranger de dentes. Mas nenhum dos milhares de pecados que cometemos no passado, cometemos ainda e viremos a cometer, infelizmente, não temos prazer nisso, é a diferença do crente e do incrédulo. Graças a Deus não nos afundamos em perversões, somos os santos, mas ainda erramos, às vezes maus pensamentos, alguma palavra, alguma atitude, mas nada disso será cobrado naquele dia. Seremos vestidos com vestes de linho, brancas, resplandecentes. Por quê? Porque Deus fez abundar para conosco a sua graça. O crente é alguém, irmãos, que louva e glorifica a Deus, porque reconhece a abundante graça. Você se acha que é bom? Você é crente porque é uma boa pessoa? Que Deus te ama mais que te salvar mesmo? Você acha que nem precisava da graça de Deus na sua vida? Não, não, não. Se você pensa assim, você tem que mudar o seu pensamento ou até avaliar a sua conversão, porque o verdadeiro crente, ele diz como aquele homem, fariseu e publicano, lembra? O fariseu batia no peito, né? Graças te dou, ó Pai, porque eu dou o dízimo, faço isso, faço aquilo outro e não sou como esse publicano. Já o publicano nem ousava olhar para os céus, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. O crente é alguém que reconhece a abundante graça que jorra da cruz, a fonte, o sangue do Cordeiro,
O crente se gloria na graça de Deus. Paulo se gloriava abundante. Vimos como ele fala aqui? Abundante, riquezas, abundância, riqueza, abundância, riqueza de Deus, da sua graça em relação a nós. Nos gloriamos na graça de Deus. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus por mim, por você, da graça de Deus por mim, por você, do amor de Deus por mim, por você. Tudo isso lembra a propiciação, a redenção, a reconciliação, o perdão dos pecados. Tudo isso no amado. Ele deu o amado para mim e por mim. Ele deu o amado para você e por você. Nos fez agradáveis a Ele em Jesus Cristo. Cristo na cruz se entregou pelos pecadores. E assim eu que era desagradável, me tornei agradável a Deus. E o Filho dele, que era agradável, na cruz, foi feito desagradável, assumindo o pecado, recebendo o castigo no meu e no teu lugar. Bendito, bendito, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o amado. Amém.